Canadá, maio de 1967. Um lugar de florestas densas, lagos silenciosos e afloramentos rochosos que pareciam intocados pelo tempo. Foi ali que ocorreu o que viria a ser conhecido como o incidente de Falcon Lake, considerado até hoje um dos casos ufológicos mais bem documentados da história. Naquele sábado, 20 de maio, Stefan Mitlak, menos mecânico industrial de profissão e geólogo amador por paixão, deixou sua casa em Winnipeg rumo à região de Falcon Lake, na província de Manitoba. Viajar sozinho para áreas isoladas fazia parte de sua rotina. Ele buscava quartzo, possíveis vestígios de ouro, minerais e metais raros, algo que alimentava seu fascínio pela geologia, mesmo que praticada apenas nas horas vagas. Não era sua primeira visita ao local. Pelo contrário, Stefan conhecia bem aqueles caminhos ermos e rochosos. Ainda não havia chegado uma aldeia quando ele encontrou algumas formações de quartzo, parcialmente expostas. Ao parar para observá-las, percebeu algo estranho. Pássaros e gansos da região se agitaram de forma repentina, levantando voo como se algo invisível os tivesse assustado. Num primeiro momento, Stefan pensou se tratar de algum animal de grande porte, mas segundos depois, pontos luminosos no céu chamaram sua atenção. Ele avistou dois objetos suspensos no ar, a cerca de 45 metros de distância. Permaneciam imóveis, desafiando qualquer explicação convencional. Sua primeira reação foi racionalizar. Acreditou que se tratava de aeronaves americanas em testes secretos. Devem ser os Yankees, pensou. O Canadá mantinha relações amistosas com os Estados Unidos e não seria incomum o uso do espaço aéreo canadense para esse tipo de experimento. No entanto, ao observar melhor, algo não se encaixava. Os objetos tinham formato alongado, semelhante a charutos, com uma saliência central e luzes extremamente intensas, sobretudo vermelhas, visíveis mesmo sob a luz do dia. Seus movimentos não lembravam nada conhecido da aviação convencional. Ainda assim, Stefan insistiu na hipótese de testes militares. De repente, um dos objetos disparou em alta velocidade e desapareceu no horizonte. O outro, porém, desceu lentamente e pousou sobre uma plataforma rochosa, não muito longe de onde ele estava. A curiosidade falou mais alto. Contra qualquer instinto de autopreservação, Stefan decidiu se aproximar. À medida que avançava, percebeu que o objeto, visto de perto, não tinha formato de charuto, mas sim circular. Sua superfície metálica era lisa, sem emendas visíveis, refletindo a luz como um vidro colorido. O material parecia desconhecido. Stefan, experiente com metais, não conseguiu identificar do que aquilo era feito. Ele estimou que o objeto tivesse cerca de 10,5 metros de comprimento por 4,5 metros de altura e chegou a fazer um esboço rápido do que via. Enquanto observava, notou que o objeto mudou de cor, do cinza metálico para um vermelho intenso, cercado por um brilho dourado. O ar ao redor tornou-se quente. Um cheiro forte, semelhante a enxofre, tomou o ambiente. Ele começou a ouvir sons, um zumbido baixo, misturado a um ruído sibilante, como o ar sendo expelido sob pressão. Foi então que percebeu uma abertura lateral. Uma espécie de porta estava aberta. Com cautela, Stefan se aproximou ainda mais. Luzes intensas vinham do interior do objeto, acompanhadas por sons que ele descreveu mais tarde como vozes, duas vozes diferentes, abafadas, como se dois tripulantes conversassem. Ele não conseguiu compreender o idioma. Acreditando ainda estar diante de uma aeronave humana, Stefan tentou contato. Perguntou em inglês se precisavam de ajuda mecânica.
Não houve resposta. Tentou novamente, agora em polonês, russo e alemão. Foi nesse momento que as vozes cessaram abruptamente. Usando o óculos de solda que sempre carregava, ele tentou observar o interior com mais atenção. Viu painéis repletos de luzes piscando em várias cores, mas não conseguiu identificar nenhuma presença visível. Sentindo que algo estava errado, decidiu se afastar. Nesse instante, a porta começou a se fechar. Ao tocar novamente na superfície do objeto, as pontas das luvas que usava se queimaram. Tudo passou a acontecer muito rápido. O objeto começou a girar no próprio eixo, no sentido anti-horário. Uma espécie de grade repleta de orifícios se revelou em sua lateral. De lá, jatos de gases extremamente quentes foram expelidos, atingindo Stefan diretamente no abdômen e arremessando-o violentamente para trás. Ao cair no chão, percebeu que sua camisa estava em chamas e a arrancou imediatamente. Segundos depois, o objeto decolou verticalmente e desapareceu em alta velocidade, sem produzir qualquer ruído audível. Stefan ficou desorientado, sentiu náuseas intensas e vomitou. Pouco tempo depois, marcas estranhas surgiram em seu corpo. Pequenas lesões circulares e paralelas na região do peito e do estômago. Mesmo ferido, ele conseguiu retornar ao motel onde estava hospedado e tentou contato com o médico local. Sem sucesso. Ligou para a esposa, relatou o acidente e decidiu voltar para Winnipeg de ônibus, pois não se sentia em condições de dirigir. Somente ao chegar em casa, conseguiu atendimento médico. Foi levado à emergência. Nos dias seguintes, apresentou sintomas preocupantes: diarreia severa, dores de cabeça, desmaios frequentes e perda de peso contínua. Médicos suspeitaram de contaminação por radiação, especialmente devido às queimaduras e à queda drástica na contagem de linfócitos, que chegou a níveis quase fatais. Ainda assim, os testes não confirmaram exposição radioativa. Como seu relato permanecia sempre idêntico, independentemente de quem o entrevistasse, autoridades passaram a se interessar pelo caso. A Polícia Montada do Canadá, a Força Aérea Real Canadense, o Departamento de Defesa, ufólogos e até representantes do Exército dos Estados Unidos interrogaram Stefan. Curiosamente, ele jamais usou termos como OVN e disco voador ou alienígenas. Mesmo assim, a polícia realizou uma investigação oficial e chegou a levá-lo novamente ao local do incidente, utilizando um helicóptero da Força Aérea Canadense. As buscas aéreas, porém, não encontraram vestígios conclusivos. A mídia canadense logo transformou o caso em um fenômeno nacional. A casa da família Mitlak foi cercada por repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Stefan, sempre que sua saúde permitia, concedia entrevistas, mostrava as queimaduras e repetia fielmente sua versão dos fatos. No entanto, a exposição custou caro. A família perdeu a privacidade e seu filho passou a sofrer assédio na escola. Em certo ponto, Stefan se arrependeu de ter tornado tudo público. Os relatórios oficiais terminaram inconclusivos. Não havia provas físicas, além dos ferimentos, do estado clínico da testemunha e de seus relatos consistentes. Céticos alegaram que o episódio poderia ter sido causado por consumo de álcool. Embora se comprovasse que Stefan havia ingerido apenas algumas cervejas na noite anterior, outros sugeriram reações alérgicas como explicação para as marcas no corpo. Seja qual for a verdade, Stefan continuou sofrendo efeitos colaterais intermitentes até seu falecimento em 1999. Até o fim da vida, manteve a mesma versão. Não acreditava ter visto um OVNI, mas sim uma nave experimental americana, menos algo que os Estados Unidos negaram oficialmente, afirmando não realizar testes naquele local ou data, mesmo em pleno auge da Guerra Fria.
a verdade definitiva morreu com ele. Casos como o de Falcon Lake permanecem presos entre a ausência de provas concretas e a força de testemunhos que jamais mudaram. Histórias guardadas na memória de quem as viveu, esperando o dia em que talvez menos, apenas talvez menos, a verdade seja finalmente revelada pelos verdadeiros responsáveis por esses encontros. Até lá, o mistério permanece. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.